Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, e você, minha irmã. Estamos com o nosso discipulado, o projeto do irmão Leandro, trazendo as doutrinas das Sagradas Escrituras para todos os meus irmãos, a Igreja de Jesus Cristo. Irmãos, estamos hoje na lição 5. Vamos tratar da Santa Ceia do Senhor, essa celebração tão maravilhosa e tão importante para a vida do cristão. Irmãos, como de costume, vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, Espírito Santo, nesta hora eu quero pedir para mim e para todos os meus irmãos a direção do Senhor, que o Senhor revele para nós, em nossa mente, em nosso coração. Revele a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nesse estudo do discipulado, nós vamos tratar algumas coisas a respeito da Santa Ceia do Senhor, essa doutrina que é a doutrina da Santa Ceia. Glória a Deus. Nós vamos já para o nosso texto áureo da Santa Ceia do Senhor está lá em Lucas capítulo 22, do verso 19 ao 22. O texto áureo nos diz, irmãos, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. A verdade doutrinária neste texto, irmãos, é que a Santa Ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas vivida pelo cristão. Ela é uma expressão correta do amor de Deus e da experiência de pertencer e ser parte de uma igreja. É o momento mais importante do culto, irmão, a Santa Ceia. E por isso, a mesa do Senhor ocupa o lugar central no altar, na hora da Santa Ceia. É um momento muito importante, viu, irmãos? O texto base para nós aqui está lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, que é o texto mais usado em todas as igrejas, né, irmãos? 1 Coríntios vai nos dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, o partiu e disse, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, está vendo que a mesma condição dos evangelhos também está nesta carta do apóstolo Paulo? Fazei em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Isso aí é o fundamento, irmãos. O fundamento da nossa doutrina da Santa Ceia do Senhor está aí em primeira carta aos Coríntios. Louvado seja o Senhor. Falando da Santa Ceia, nós temos uma devoção diária. Lá em Mateus, no dia de domingo, você leia para fundamentar mais esta doutrina. Em domingo, leia São Mateus, capítulo 26, verso 17 ao 30. Na segunda-feira, você leia, irmãos, Marcos, capítulo 12, do versículo 12 ao 26. Terça-feira, Lucas 22, do 7 ao 22. Na quarta, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 22. E na sexta-feira, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 28 ao 40. No sábado tem a leitura de Romanos 8, do 1 ao 18.
Essa é a devoção diária, como de costume, eu passo para os irmãos. O objetivo desse estudo, irmãos, o objetivo é que todo cristão deve entender que a Santa Ceia do Senhor nos identifica com o sacrifício de Cristo. Tomando e participando da Santa Ceia está nos identificando com o sacrifício de Jesus. Segundo objetivo é comunicar que a Santa Ceia do Senhor é comunhão com o corpo de Cristo. Olha aí, ó, a segunda intenção, te mostrar, te comunicar que você está participando da Santa Ceia, então você está agora participando de uma comunhão com o corpo de Cristo. Qual o corpo de Cristo? A igreja. Terceiro objetivo, orientar sobre os cuidados para não comermos o pão nem bebermos o cálice do Senhor indignamente. Aí o texto indignamente, né, irmãos? Aquela palavra, aquele texto que é tão mal interpretado no meio evangélico. Tomar a Santa Ceia indignamente. Quem toma a Santa Ceia indignamente? Nós vamos estudar hoje, nós vamos conhecer o que é tomar a Santa Ceia indignamente, irmãos. Você sabe o que é tomar indignamente? Nós vamos ver esse assunto. A introdução nós temos que a Santa Ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Lembra daquela noite que Jesus foi traído por Judas, o traidor? Então ela foi instituída ali, foi criada, foi fundada ali. Jesus tomou aquela Santa Ceia. Naquela noite seria celebrada a Páscoa judaica, lá em Lucas 22, verso 19 e 20. Aquela noite era uma noite de... Você sabe que noite que era aquela? Ali era uma quinta-feira à noite, irmãos, quando Jesus com seus discípulos, ele toma a Santa Ceia com os discípulos e reparte com cada um. E ele fala que ali deve ser feita em memória dele, em memória de Jesus Cristo. Naquela noite de quinta-feira, porque naquela madrugada o traidor iria levar Jesus Cristo até os soldados romanos, iria entregar primeiro Jesus para a corte sacerdotal e depois entregaria para os soldados romanos. Então, naquela noite de quinta, e para amanhecer na sexta-feira bem de manhãzinha, amanhecendo, Jesus estava sendo julgado ali no Sinédrio, né? Os irmãos sabem muito bem do texto e conhecem, eu tenho certeza. A Santa Ceia foi ordenada por Jesus para que acontecesse por toda a posteridade. Depois de Jesus, todo mundo posteriormente depois deveria participar da Santa Ceia como lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Por isso, até hoje, a realizamos como um memorial, lembrando da obra de amor de Jesus por nós. Além de ser um memorial, irmãos, a Santa Ceia do Senhor é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual para cada membro do corpo de Cristo. É um momento único e especial, é muito importante o momento da Santa Ceia, por isso nós devemos ter uma preparação para participar dela, não é isso? A primeira ceia, o exemplo de Jesus. Jesus aqui eu vou trazer Jesus e os discípulos, Jesus e os apóstolos primeiro. A primeira ceia, o exemplo de Jesus. 4 textos registram os pormenores. Quatro textos registram os pormenores da primeira Santa Ceia do Senhor. 3 desses relatos estão nos evangelhos, ali em Mateus, Marcos e Lucas. 3 relatos da Santa Ceia que trazem o mesmo texto, a mesma história, o mesmo conteúdo ali. São os 3 evangelhos. E o 4º texto, irmãos, é aquele que nós lemos na igreja, que a sua igreja lê, o seu pastor lê com todos os irmãos. Em todas as igrejas no nosso país se lê nessa passagem que é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 26. Podemos aprender
como Jesus e os apóstolos celebraram a ceia. Naquele texto ali, como Jesus fez a Santa Ceia com seus apóstolos, comparando esses relatos, nós vamos ver que, aqui, irmãos, ó, em Mateus, Marcos e Lucas, vai tratar o assunto de Jesus na mesa com os apóstolos, trazendo e participando da Santa Ceia. E aí também o apóstolo Paulo vai escrever isto. Irmãos, veja aqui nessa passagem, esses 4 textos, 1 Coríntios, nesses 4 textos que são idênticos à passagem, fala do mesmo caso, mas só que nós vemos que lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz que eu recebi do Senhor, ou seja, por revelação Paulo ficou sabendo da Santa Ceia, e não ouviu de ninguém. Paulo recebeu por revelação, e aí ele diz que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Entende? Lembra do texto que Paulo fala? Como é que Paulo diz que recebeu de Deus? Se Mateus escreveu, Marcos e Lucas também escreveu esse texto. Todos esses apóstolos e os evangelistas escreveram a respeito desse dia que era a última Santa Ceia. Agora Paulo fala que eu recebi do Senhor. Note, irmãos, lá no estudo das Escrituras Sagradas, lembra das Escrituras Sagradas? Lá na cronologia do Novo Testamento, Paulo escreveu a primeira carta de Coríntios no ano de 56 depois de Cristo. Tá ali, ó, 56 depois de Cristo. Do ano 33 até o 56, vai esse tempo, e Paulo começa agora a escrever 1 Coríntios, então ele diz que recebeu do Senhor. Só que Mateus, no ano 56, ele escreve 1 Coríntios. Mas Mateus escreve 4 anos depois do apóstolo Paulo. E o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas não foi um dos apóstolos, não, foi um evangelista. Lucas escreve no ano já 63, mais tempo depois ainda de Mateus. E depois vem Marcos no ano 65, irmãos. Então tem um tempo de Paulo até esses irmãos evangelistas escrever. Existem alguns anos, né, depois dele. Então, o apóstolo Paulo foi quem escreveu antes de todos eles. Agora, quando ele diz que eu recebi do Senhor, isso não é um blefe, não é uma fake news, né, irmãos? Porque depois dos relatos, o apóstolo Paulo escreve, depois vem os relatos da vida de Jesus lá nos evangelhos sinópticos, lá. Você lembra disso? Os evangelhos agora, eles vão escrever a respeito de Jesus, que Jesus está na mesa com seus discípulos e seus apóstolos, e Jesus agora faz a mesma coisa que o apóstolo Paulo relata lá em 1 Coríntios. Então, verdadeiramente, foi Deus que revelou para o apóstolo Paulo. Depois, cronologicamente, depois veio os outros apóstolos e os evangelistas escrevendo a mesma história. Ou seja, Paulo só antecipou a história. Então, foi revelação divina. Mais uma obra para confirmar a obra do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, que foi divinamente inspirado por Deus, o apóstolo Paulo. Isso é mais uma prova. O propósito, irmãos, da Santa Ceia, olha, a Santa Ceia de Jesus, o propósito, fazer isto em memória de mim. O objetivo é em memória de Jesus. Lucas 22:19, o texto que nós lemos acima. A Santa Ceia do Senhor é nossa oportunidade de lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, irmãos, pelo qual ele nos oferece a esperança da vida eterna. Por causa desse sacrifício, ele nos ofereceu a graça, a salvação é por meio da graça. O que é a graça? Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecível, é um favor dispensável, é um presente. Nós não merecemos, mas ele nos dá. Favor imerecível é a graça. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha, em memória de Jesus. 1 Coríntios 11:26. A Santa Ceia não pretende ser um memorial do nascimento, da vida ou da ressurreição de Cristo, não. Jesus nasceu, a história do nascimento de Jesus, nasceu na manjedoura, ali toda aquela história linda. A Santa Ceia não é para lembrar aquilo.
Jesus morreu na cruz do Calvário e o domingo Jesus ressuscitou no domingo, mas não é para lembrar a ressurreição. A Santa Ceia é para lembrar o dia da morte de Jesus. Aí, em memória de mim, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. É em memória do sacrifício de Jesus. É um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor para serem lembrados do alto preço que ele pagou por nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Os símbolos agora, falando de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, nós já falamos do propósito, agora vamos falar dos símbolos. Preste atenção nesse aqui, irmãos, nesse tema agora, que é muito importante. Jesus usou 2 símbolos para representar o seu corpo e seu sangue. Um símbolo representa o corpo, o outro símbolo representa o sangue. E ele deu aos seus discípulos qual foi o símbolo? Pão sem fermento, para representar o corpo, e o fruto da videira, que é o suco da uva. O pão e o suco de uva, para representar o suco de uva, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Ele não deixou dúvida sobre a relação entre o sacrifício e a nossa salvação. Já estamos cientes do que significa. A morte de Jesus foi para nos salvar. Isso aí ele deixou bem claro. Agora, irmãos, preste atenção nisso aqui. A tradição católica preconiza ou enfatiza e diz que os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, a Igreja Católica diz que eles se transformam no próprio corpo e no próprio sangue de Cristo no momento da celebração. Está entendendo, irmãos? O catolicismo acredita e diz e ensina que o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus, o corpo, a carne. Essa carne assim, ó, no caso de Jesus, transforma verdadeiramente na carne. E o suco de uva transforma literalmente, irmãos, no sangue de Jesus. A Igreja Católica ensina isso. Quando consagrados pelos sacerdotes, essa doutrina se chama a doutrina da transubstanciação. Você já ouviu falar nisso? Doutrina da transubstanciação. Os católicos que enfatizam isso. Mas nós, irmãos, nós cristãos, escuta isso, nós cristãos reformados, protestantes, rejeitamos esse ensino, irmãos, porque nós entendemos que ele não tem embasamento bíblico. Não tem nenhum fundamento nas Sagradas Escrituras isso, irmãos. Os elementos permanecem na mesma substância que são, irmãos. Depois ali o seu líder vai orar e apresentar a Deus, ele não vai consagrar, certo? Não é uma consagração do pão e do suco, não. Porque quando a gente consagra a Deus alguma coisa, aí é para uso exclusivo e de Deus. Só Deus é que usa, tá consagrado, então é de Deus. O pão e o vinho, o pão e o suco da uva, o pão e o cálice, a Santa Ceia nós apresentamos a Deus e ali ele permanece da mesma substância. Ali é um pão e um suco da uva. Somente isso, mas está apresentado a Deus. Agora pedimos a bênção de Deus sobre aqueles elementos. O fiel recebe fisicamente apenas o pão e o vinho. Só isso, irmãos. Mas espiritualmente ele recebe pela fé, recebe os benefícios da comunhão com Jesus, irmãos. Esse entendimento ficou claro quando Jesus disse, isto é meu corpo, que é partido por vós. Jesus não disse isso lá no livro que nós mencionamos, Mateus, Lucas e Marcos? Isto é meu corpo, que é partido por vós. Ou este é meu cálice, e é o cálice do novo pacto do meu sangue. Jesus pegou o pão e mostrou para os discípulos. Isso aqui é o símbolo do meu corpo, tá vendo? Isso aqui é símbolo. O pão, Jesus mostrando que era um símbolo. Jesus não falou, olha, o pão aqui vai se transformar na minha carne. Jesus não falou isso, irmãos. Então não tem embasamento bíblico a doutrina da transubstanciação. Aí agora esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Jesus pega ali o cálice e serve para os discípulos, os apóstolos, e fala que isto é o cálice do meu sangue, ou seja, é o símbolo do meu sangue. Amém? Eu espero que os irmãos aprendam isso em nome de Jesus.
apresentando aos discípulos os elementos postos à mesa. Só apresenta aqueles elementos. Não tem nada com a doutrina católica. A ordem, qual é a sequência? Quando comparamos estes 4 relatos, também podemos ver na ordem a qual a Santa Ceia do Senhor foi observada. Jesus primeiramente orou para agradecer a Deus pelo pão, apresentou, só apresenta. E todos partilharam, todos participaram. Depois do pão, ele orou novamente agradecendo pelo cálice, e todos beberam. Deste modo, então, ele chamou especial atenção para cada um desses elementos. A ordem, primeiro é o pão, depois é o suco, o vinho. Amém? Irmãos, agora falamos de Jesus e dos seus apóstolos. Agora vou trazer para nós, irmãos, a igreja, que é a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, quando começou com os apóstolos, para nós agora. A Santa Ceia do Senhor para a igreja primitiva, irmãos. O livro de Atos e as cartas escritas para as igrejas nos ajudam a aprender um pouco mais sobre a Santa Ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, para participar da celebração. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, tenha afinidade e habilidade com a sua Bíblia, rapidão abre lá nesse texto, Atos 20, versículo 7, você vai ver que era no domingo que os discípulos se reuniam. Primeiro dia da semana. Cada cristão era admoestado a examinar-se para ter certeza de que estava participando da ceia de forma digna. Todos os cristãos, os discípulos, eles examinavam-se a si mesmo, porque as pessoas têm esse defeito de só olhar para os outros. É tão difícil eu te falar aqui, irmãos, os meus defeitos. Se você perguntar para mim qual o defeito que você tem, irmão Leandro, vai ser muito difícil eu te falar, porque eu sou mais apto, mais propenso a apontar os outros do que os meus próprios erros. Então, aqui a Bíblia nos manda nós examinarmos a nós mesmos antes de participar da Santa Ceia, para não participar não participar indignamente. Só que esse indignamente aí, irmãos, depois tem uma explicação muito fundamental para nós não sairmos do contexto. Um memorial para a igreja, de maneira digna. A Santa Ceia para a igreja, a representação, ela é primeiramente para a igreja um memorial. Memorial está no grego ali, anamnesis. Anamnesis. Essa é uma palavra grega, um memorial. Através da Santa Ceia, vemos mais uma vez representada nos elementos. O pão e o vinho, a morte salvífica de Jesus e o seu significado redentor para nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo nos diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Lembra, irmãos? Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. 1 Coríntios. E depois, aí agora também, Lucas vai falar o mesmo texto, tomando o pão, deu graça e partiu. Isso aqui, irmãos, ele quer dizer que é em memória de Jesus Cristo, em memória da morte salvífica de Cristo Jesus. Essa é a primeira intenção da ceia para a igreja. A Santa Ceia para a igreja tem um objetivo, um propósito. O primeiro propósito é em memória da morte de Cristo, o memorial. O segundo propósito é em ação de graças. No grego aqui está Eucharistia. Na celebração da Santa Ceia, rendemos graças ao Senhor pelas bênçãos da salvação proveniente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É uma ação de graça, rendendo graças ao Senhor pelas bênçãos da salvação que Ele herdou para nós, Ele alcançou para nós. Tá aí os textos, 1 Coríntios, Mateus e Marcos,
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Fazei isso em memória de mim. Tomando o cálice, deu, e tomando o cálice, dando graça, e deu, dizendo: bebei dele todos. Está lá, dando graças, é em ação de graças. A segunda intenção da Santa Ceia para a igreja. A terceira intenção, o terceiro objetivo, irmãos, da Santa Ceia para você é a comunhão. Comunhão lá no grego é a koinonia, né? A ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 10, verso 16 ao 18. A Santa Ceia era tomada quando toda a congregação se reunia, como um gesto de fraternidade entre os irmãos. Atos capítulo 4, versículo 32 até o versículo 35, irmãos. Então, a comunhão, a igreja toda se reunia. Não existe na Bíblia tomando os discípulos ou os apóstolos tomando a Santa Ceia individualmente. Cada um tomava-se a sua ceia em sua própria casa. Não, não é assim. Mas o texto sagrado, a Bíblia diz que eles se reuniam em um gesto de fraternidade, os irmãos todos reunidos. Então a comunhão, irmãos, aqui quer dizer que não importa quão distante nós estamos uns dos outros, não importa. Com certeza estamos ligados uns aos outros pela comunhão. Se eu participo da minha Santa Ceia aqui, o outro irmão em outra cidade, e outro em outro estado, outro país, isso não importa, irmãos. Nós estamos ligados pela comunhão. A minha igreja local vai tomar e participar da Santa Ceia com a fraternidade, com a comunhão no Espírito Santo, a comunhão de um irmão com o outro, e também nós estamos ligados universalmente em uma só igreja. Lembra do texto? Que Jesus virá buscar uma só igreja. É uma só igreja, um só batismo, um só corpo. Jesus fundou a igreja dele, que é a igreja de Jesus Cristo, os santos e os salvos, os lavados e os remidos. Irmãos, segundo os historiadores, a Santa Ceia aqui era celebrada após o culto ágape, ou seja, a festa do amor. Era uma festa que os apóstolos, os discípulos reuniam para fazer uma festa do amor. Eles estavam em plena e perfeita comunhão com o Espírito Santo, então eles faziam esse culto. Por isso aquela expressão de Paulo quando reunir, aquela expressão que Paulo fala em Coríntios, da leitura da ceia. Quando reunir, irmãos, num lugar não é para comer a ceia, porque os irmãos estavam já desfazendo, irmãos, da intenção da Santa Ceia e tornando banal, irmãos. Estavam já comendo a Santa Ceia antecipado, achando que estava na festa do amor, no culto ágape. Então estava começando aquela mistura. E aí eles não estavam mais discernindo o corpo do Senhor, irmãos. Isso aí vira um problema, viu? Então a Santa Ceia aqui era em memorial. Era um memorial e em memória de mim. Um culto de ações de graça e também um ato de comunhão com os irmãos. Aqui está a comunhão. É o terceiro objetivo da Santa Ceia. Primeiro objetivo, lembra lá? É um memorial. Segundo, é em ações de graças, pela morte, pelas bênçãos da salvação, pela morte de Cristo, pelas bênçãos da salvação. E a terceira, a comunhão. A Santa Ceia, irmãos, a Santa Ceia do Senhor manifesta a comunhão com Cristo e a participação dos benefícios de sua morte sacrificial. E, ao mesmo tempo, também é comunhão com os demais membros de Cristo, do corpo de Cristo, a igreja, a única igreja universal. Nós participamos da única igreja, a igreja universal. Quando nós participamos da Santa Ceia, aqui no mundo inteiro, todos os irmãos se ligam através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mesmo que está aqui comigo, com você, com o irmão de longe, com o irmão de perto. Então, aí finalizamos aqui. Em nome de Jesus, vamos estudar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.